Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Meu nome é Mauro Ferreira e vamos iniciar nossa aula, como lá na tela, os ciclos biogeoquímicos. Vamos observar como são os ciclos do oxigênio e do carbono, tá certo? Vamos lá, na tela, os ciclos biogeoquímicos. Mas para começarmos a definir o que são, vamos observar uma mensagem. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, ó que coisa linda. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma na natureza. Tá certo? Transferência de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. Então, há uma transferência dos elementos químicos entre os seres que habitam a sociedade e o ambiente. Tá certo? Vamos observar o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Tá certo? Vamos lá, na tela. Ciclo da água ou ciclo hidrológico. Influência direta das condições climáticas do planeta. É uma troca contínua de água entre a atmosfera, solo, águas superficiais, águas subterrâneas e seres vivos. Não é? É uma troca contínua de água entre a atmosfera, água do solo, águas superficiais, subterrâneas e entre os seres vivos. Há uma influência direta das condições climáticas do planeta na evaporação dos corpos da água para a atmosfera. Ó que legal! Da evapotranspiração dos seres vivos para a atmosfera, na precipitação da atmosfera para os corpos de água e solo, do escoamento da superfície do solo para os corpos de água e da infiltração das superfícies do solo para as camadas mais profundas do solo. Isso tudo quer dizer, é uma transferência de evaporações entre a água e o meio ambiente, tá certo? Transferência da água, como foi dito, tá certo? Em diversos níveis, da evaporação, a precipitação, o escoamento, tá certo? A infiltração, tá certo? São essas as diversas maneiras de como a água ela é transferida na natureza, tá certo? Na tela, nós podemos observar na tela o ciclo da água. Nós temos o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo, quando o percurso da água, da molécula H2O, só ocorre no ambiente. Então, o pequeno ciclo só ocorre no ambiente, o pequeno ciclo. Já o grande ciclo, quando o percurso da água passa pelos seres vivos do ambiente. Não só fica restrito, não é, no ambiente, mas passa pelos seres vivos, não é? A transpiração chega na atmosfera, condensa, começa a chover, a evaporação dos animais, dos rios, a evaporação das pessoas, a evaporação de todos os seres vivos que acometem na condensação e a passe do estado gasoso para o estado líquido, tá certo? Vamos lá, na tela, ciclo do carbono. O carbono é essencial aos seres vivos para a síntese de matéria orgânica, para a síntese dos carboidratos, de proteínas, de ácidos nucleicos, de lipídios. Nós podemos observar duas figuras, não é? A fotossíntese, que é a fixação do carbono, onde tem a respiração, a combustão e a decomposição, que há uma liberação do carbono, tá certo? Na fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão de energia solar em energia química para a radiação, para a realização do sistema de compostos orgânicos, tá certo? Então podemos observar que existe o ciclo do carbono na natureza, né? Entre os animais, entre as pessoas, entre as indústrias que emitem poluentes químicos, tá certo? Vamos lá, na tela, no ciclo do carbono, nós podemos observar na figura, nós temos a matéria orgânica e nós temos o CO2. Então, na matéria orgânica vai existir a respiração, a combustão e a decomposição. Então, justamente isso, eles vão para a atmosfera, vão gerando CO2, que é o gás carbônico, consequentemente eles vão gerando a fotossíntese e volta para a matéria orgânica. Há uma transferência, tá certo? Da respiração, combustão, decomposição, formando o CO2, o gás carbônico na atmosfera. Consequentemente, esse é um ciclo voltando para a matéria orgânica. Beleza? Na tela, CO2 e efeito estufa. Ó, são situações que ocorrem no cotidiano, são situações que ocorrem em todo o planeta. CO2 e efeito estufa. O acúmulo de CO2 na atmosfera aumenta a retenção de calor
né? Às vezes a gente fica na rua observando, o calor está muito grande, está muito quente. Então, o que é que está acontecendo? É essa retenção de calor que acontece, tá certo? Próxima à superfície terrestre, pelas alterações climáticas. Quais são as principais causas? A atividade industrial, a emissão de poluentes, como dióxido de enxofre, como o CO2, do monóxido de carbono dos carros, tá certo? A queima de combustíveis fósseis, as queimadas e desmatamentos de áreas florestais, né? Então, principalmente as queimadas, que geram muitos poluentes para a atmosfera, causando um impacto ambiental muito grande, né, na conservação da floresta, da Mata Atlântica, da Amazônia, de vários lugares que, infelizmente, acontecem essas queimadas e a propagação do efeito estufa e do CO2 na atmosfera, tá certo? Na tela, ciclo do oxigênio. O oxigênio molecular, O2, é indispensável na respiração aeróbica. É o segundo componente mais abundante da atmosfera, onde existe na proporção de cerca de 21%. Ó, pessoal, estudantes, existe cerca de 21%, de 100% de gases que existem na atmosfera, 21% é de oxigênio, né? Então, nós disputamos não só com os seres humanos, com os animais, com as plantas, o prazer de poder respirar o oxigênio, que é o gás importante para a nossa sobrevivência. Beleza? O oxigênio teria desaparecido da atmosfera não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese, principalmente do fitoplâncton marinho, considerado o verdadeiro pulmão do mundo. É isso? Vamos lá, na tela. Ciclo do oxigênio. O oxigênio pode ser consumido da atmosfera através das seguintes vias: na atividade respiratória de plantas e animais, na combustão, na degradação, principalmente pela ação de raios ultravioletas por formação de ozônio, O3. O ozônio é a reação do oxigênio com o O3, tá certo? Na reação, vai formando o ozônio. O ozônio é a camada que cobre a Terra, não é isso? Quando a gente olha para o céu, vê aquele céu azul, é a camada de ozônio. Na combinação com metais no solo, principalmente o ferro formando óxido metálico. Uma curiosidade, muitos de vocês, não sei se vocês já sabem ou já ouviram dizer que se vocês criarem plantas no quarto, à noite, vai acontecer alguma coisa, você vai ficar com falta de oxigênio. Há esse mito, né, de cultivar plantas no quarto quando você vai dormir. Há uma disputa, realmente há uma disputa pelo oxigênio, porque de dia você respira o oxigênio, né? À noite você vai respirar o oxigênio e a planta também vai respirar o oxigênio e vai eliminar o CO2. Mas não tem nada demais você criar planta no quarto, não vai causar nada, tá certo? Então dizem que você pode ficar asfixiado, mas é em verdade, tá certo? Pode criar planta tranquilamente. Se não, os índios que moram nas florestas teriam desaparecido por causa disso, mas não, tá certo? Vamos lá, na tela, no ciclo do oxigênio, ó, existe a água através da respiração, tá certo? Quando você respira, a água está no ambiente, tá certo? Está na atmosfera. Então podemos observar na figura, o menino está respirando, não é? A planta também está respirando, tá certo? E vai acontecer a fotossíntese e a radiação, que é o quê? A radiação é através da emissão dos raios do sol, vai irradiando o ambiente por irradiação, tá certo? Vai gerando glicose. Esse é o ciclo do oxigênio, tá certo? Na tela, observamos aí, ó, o oxigênio, ele está na oxidação ferrugem, está formando o ozônio. Lembra o ozônio, que é a camada que é a camada de proteção da Terra, aquela camada que é azul, não é isso? Tá? A decomposição e a produção. Nisso vai contribuir com a fotossíntese, com a respiração, com a formação do ozônio, a oxidação e a combustão. Na tela, o ciclo do nitrogênio. Na constituição das proteínas e ácidos nucleicos, assim como do carbono, é um ciclo gasoso. Na atmosfera, cerca de 78% do ar é formado por nitrogênio livre. Ó, se o oxigênio tem 21%, o nitrogênio tem 78%. Olha a diferença. A maioria dos seres vivos é incapaz de aproveitá-lo no seu metabolismo.
Os únicos seres que fixam nitrogênio são as bactérias e as cianobactérias, tá certo? Então, só para a gente observar, só para a gente tirar essa diferença, o gás que nós respiramos é o oxigênio, ele está a cerca de 21% no ar. E o nitrogênio, cerca de 78% do ar formado por nitrogênio, tá certo? Na tela, vamos observar a ação do homem. Na ação do homem, existe o desmatamento, infelizmente. No desmatamento, aumenta o CO2 emitido em função da emissão do momento da queima. Quando o ar queima, tá certo? A emissão de gás carbônico, CO2 na atmosfera, uma das causas do aquecimento global, uma das causas do efeito estufa. Redução da taxa fotossintética, as queimadas florestais, tá certo? Vai alterar, vai ter um impacto ambiental, impacto no habitat dos animais, né? Os animais vão ficar um pouco atordoados com aquela queimada, com aquela fumaça, com aquela emissão de gás carbônico, né? E o efeito estufa, que são intervenções antropogênicas no ciclo do carbono, ok? Na tela, efeito estufa. Utilização excessiva de combustíveis fósseis, falta de incentivos para a geração de energia alternativa, né? No desmatamento, na poluição ambiental, não é? A intensificação do efeito estufa, nas mudanças climáticas que existem todos os dias, não é? No aquecimento do planeta, que vai e derrete as geleiras, causando aumento no nível do mar, tá certo? E as mudanças dos níveis dos oceanos, ok? Na tela, desequilíbrios provocados pelo homem no ciclo do carbono. Existe um aumento da concentração de gás carbônico, ou CO2. Após a Revolução Industrial, a emissão de poluentes derivados da queima de combustíveis fósseis tem aumentado surpreendentemente nas queimadas que provoca a desertificação e diminuição do banco genético, a diminuição do consumo de CO2, pelo petróleo derramado pelos oceanos que provoca a morte do plâncton pela obstrução da passagem da luz pelo desmatamento. Então, infelizmente, esses desequilíbrios acontecem com o aumento da concentração do gás carbônico, tá certo? Na atmosfera, tá certo? Na tela, vamos fazer um exercício. Exercício 1. Vamos lá, estudantes, vamos lá. Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento de um ou mais elementos na natureza e estão intimamente ligados aos processos geológicos, hidrológicos e biológicos. Entre os ciclos a seguir, marque aquele que envolve a participação de bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas. Qual seria esse, estudante? Vamos lá pensar um pouquinho. Ciclo do nitrogênio, tá certo? Vamos lá, estudem, estudantes, observem, interpretem a questão, tá certo? Quando você lê um assunto, quando você escuta e quando você vê, você tem uma interpretação, tá certo? Vamos lá. Exercício 2. O ciclo do carbono é importante ciclo biogeoquímico, principalmente porque todas as moléculas orgânicas possuem o átomo desse elemento em sua composição. Marque a alternativa que indica o principal reservatório de carbono no planeta, tá certo? Se nós observarmos, o maior reservatório do planeta seria o quê? Na atmosfera. A maior quantidade de carbono do nosso planeta está na atmosfera, onde se encontra o dióxido de carbono lá na forma gasosa, tá certo? Vamos lá para o exercício 3. O ciclo da água é um importante ciclo biogeoquímico, o qual é acionado por meio da energia. Qual seria a resposta? Energia solar, é uma energia limpa, está sendo energia que vem do sol, bate nas células fotovoltaicas, que gera energia para o ambiente, para as cidades, para os bairros. Mas nesse caso, é importante para o ciclo biogeoquímico, onde o sol é responsável por proporcionar a energia necessária para que haja a evaporação da água, que é uma das etapas do ciclo da água. Tá certo, estudante? Leiam, assistam, interpretem as situações do dia a dia, que é importante, tá certo? Vamos lá para o exercício 4. Sobre o aquecimento, sobre o acontecimento, assinala a resposta certa. Utilização excessiva de combustíveis fósseis, falta de incentivos para a geração de energia alternativa, desmatamento, poluição ambiental. Qual desses acontecimentos é a ação do efeito estufa? Tá certo, pessoal? Pessoal, olhem, estudem, assistam os vídeos do EducaPE, pesquisem, porque é importante como estudante nós desenvolvermos nossa vida acadêmica, porque nossa vida acadêmica não é só no ensino fundamental,
é no ensino médio, é no ensino superior, é no dia a dia, é na roda de conversas, tentando se socializar nessa sociedade que nós vivemos, infelizmente, de desigualdades sociais. Vamos tentar chegar ao ápice, vamos ler, vamos estudar, porque é importante isso para a nossa vida como cidadão, né, de promover e de ser uma pessoa mais tranquila na sociedade. Tá certo, estudante? Então, até a próxima aula.